Olá meus doces, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser a continuação, ou a parte 2, do vídeo número 1 que eu fiz sobre veganismo. Depois de eu ter feito o primeiro vídeo sobre veganismo, houve muita gente a colocar-me várias questões, seja aqui pelo YouTube, seja através das minhas outras redes sociais, Facebook, isso tudo. E tal como prometido, eu estou a fazer um segundo vídeo para responder às vossas perguntas sobre o tema. Se ainda não viram o primeiro vídeo sobre veganismo, eu aconselho-vos a ir ver. Procurem aqui algures à voltinha do vídeo, que eu talvez vá pôr aqui uma hiperligação, se eu souber pôr, para vocês irem ver o primeiro vídeo, ou então eu vou deixar em baixo na caixa de descrição, é só vocês irem lá clicar. Eu recomendo vocês verem pela ordem com que os vídeos foram lançados. Antes de mais, eu queria pedir-vos desculpa, primeiro pela minha voz, porque estou mesmo um bocadinho atacada da asma, portanto estou assim um bocadinho entupida e a minha voz não está como de costume. E segundo, queria-vos pedir desculpa pela luz, porque esta é a luz natural que temos no norte do país. Como sabem, eu gravo com luz natural e portanto é esta a luz que tenho hoje à minha disposição. Ainda bem que não é um vídeo de maquilhagem, senão não sei se vocês conseguiam ver ao pormenor. Como é um vídeo de perguntas e respostas, vamos gravar mesmo assim. Então, eu já tenho aqui o meu caderninho, como de costume, onde eu aponto e organizo os vídeos e os posts que eu lanço no YouTube ou no blog. Este caderninho é da Tiger. Não sei se vocês ainda conseguem encontrar lá, mas eles têm sempre caderninhos e blocos muito giros, portanto vocês podem ir lá procurar. E então, a primeira pergunta é: um animal é mais importante do que uma pessoa? Então é assim, segundo o veganismo, um animal não é mais importante do que uma pessoa. Os animais e as pessoas estão exatamente no mesmo patamar de igualdade, isto é, a pessoa não é mais importante do que o animal, nem o animal mais importante do que a pessoa. O problema que acontece, segundo o problema que o veganismo levanta, é o facto de as pessoas se considerarem superiores aos animais. E é precisamente esta a questão que o veganismo quer resolver. É que um dia as pessoas sejam capazes de olhar para um animal, seja ele de que espécie for, e perceberem, ok, este animal vale exatamente tanto neste mundo como eu. Segunda pergunta: porque ou como a sociedade diferenciou os animais que come daqueles que são animais de estimação? É assim, eu não sei a resposta certa para esta pergunta, porque nós começamos a comer animais há muitos anos atrás e, portanto, só quem esteve lá verdadeiramente é que sabe responder a esta questão. Aquilo que me parece, na minha sincera opinião, é que, se vocês repararem, os seres humanos comem normalmente animais inofensivos, isto é, animais que não são predadores no seu estado natural e que não oferecem resistência normalmente a serem caçados, etc. São animais afáveis, isto é, as galinhas, o porco, a vaca, o coelho, são tudo animais que não são predadores. Se repararem, nós não comemos leão, nem tigre, nem leopardo, etc., porque normalmente são animais que oferecem mais resistência. Eu acho que o ser humano acabou por domesticar e comer estes animais mais mansos, precisamente porque eles eram mais domesticáveis do que os predadores. E, portanto, acabou por se alimentar mais destas espécies por uma questão de facilitismo, eu creio. Terceira pergunta: as culturas tradicionais que envolvem animais, sendo touradas, circos, etc., devem continuar a ser permitidas, ou a limitação das mesmas não significará uma imposição ao direito dos humanos de as assistir? Ok, segundo eu entendi desta pergunta é: se nós devemos limitar o facto do ser humano continuar a usufruir de certas coisas tais como circos, touradas e outro tipo de atividades que envolvam a exploração animal, ou se o facto de nós estarmos a proibir isso ao ser humano também não estamos a limitar o seu próprio direito de escolha. É isso que eu entendo desta questão. É assim, a minha resposta a esta questão é: eu acho que tudo aquilo que explora animais, no caso, vai de encontro à nossa primeira questão, que é um animal valer ou não mais do que uma pessoa. E eu até posso gostar muito de ir ao circo ou gostar muito de ir às touradas, mas se o facto de eu ir lá está a contribuir para o sofrimento animal, então existem aqui valores que estão em conflito. No fundo, a preocupação dos vegans é se aquilo que nós queremos ou se o nosso desejo ou a nossa vontade de assistir
a exploração animal como sendo circos ou touradas, etc., se é mais ou menos importante do que o sofrimento do próprio animal. No nosso caso, nós valorizamos o bem-estar animal e, como tal, não frequentamos geralmente esses sítios. Quarta pergunta. A condição económica de uma pessoa pode ser um fator potenciador ou limitativo para que ela se torne vegan? O dinheiro é importante nessa questão? Na verdade, respondendo a esta pergunta, para ser muito franca, na verdade é mais barato ser vegan. Isto porquê? Porque os alimentos mais baratos no mundo são vegan. Se vocês, vamos excluir questões como, por exemplo, comer tofu ou seitan e esse tipo de alimentos mais específicos que são normalmente alimentos mais caros. Mas se pensarem, por exemplo, alimentos, a base pura da alimentação vegan, que são as leguminosas, ou podem ser, no caso, o feijão, é um alimento super barato. Se vocês não quiserem comprar em latas, porque acharem mesmo assim que fica caro, vocês podem comprar a granel e cozer em casa e fica super, super barato. Faz-se uma alimentação vegan simples, muito barata. Portanto, na verdade, fica mais barato ser vegan. Aliás, até se pensarem nisso, antigamente, pelo menos aqui em Portugal, se vocês perguntarem a pessoas mais velhas, por exemplo, nomeadamente os meus avós, eles não comiam carne todos os dias da semana e às vezes não comiam carne todas as semanas sequer. As pessoas mais pobres não tinham dinheiro para comprar carne e peixe e, como tal, não tinham dinheiro para comer esses alimentos todos os dias. A alimentação deles era normalmente mais vegetariana, ou seja, eles alimentavam-se daquilo que a terra lhes dava, em termos de legumes, e alimentavam-se também daquilo que os animais davam, por exemplo, ovos das galinhas, leite das vacas. Nem toda a gente tinha vacas antigamente. Aliás, mesmo para ter um porco, supostamente em Portugal já era muito caro comprar um porco. E mesmo frangos, que era o que a maior parte das pessoas tinha quando podia, normalmente só se matava um frango quando fosse um fim de semana, e um fim de semana muito especial. Portanto, as pessoas pobres cá em Portugal já não comiam carne sequer todas as semanas. Portanto, a resposta a esta pergunta é, de facto, até é mais barato ser vegan. Quinta pergunta. Ser vegan deveria ser obrigatório? Não, claro que não. Acho que, aliás, até parte de ser vegan é nós respeitarmos também a vontade das outras pessoas e nós respeitarmos que cada pessoa tem o seu tempo para evoluir e para se tornar uma pessoa melhor. No caso, nós veganos acreditamos, não que somos mais do que os outros, ao contrário do que muita gente pensa. Acho que ser verdadeiramente vegan é também nós respeitarmos quando é que cada uma das pessoas está pronta para tomar este passo, ou para, por exemplo, tomar simplesmente o passo de ser omnívoro e tornar-se vegetariano. Há muitos veganos, há muito ódio nas redes sociais de muitos veganos, principalmente americanos, que criticam muito os vegetarianos. E eu acho que isso é um contrassenso, porque se cada pessoa faz o seu melhor, e se é essa a definição base de ser vegan, é cada um dar o seu melhor para tornar o mundo um lugar melhor, então, se eu estou a ser vegetariano, isso já não é melhor do que ser omnívoro? Eu considero que sim. Portanto, eu tenho que respeitar a decisão dessa pessoa e não criticá-la por ela não ter logo mudado para vegan e não ser logo exatamente igual a um vegan que faz exatamente tudo para que não haja nenhum mal para os animais. Eu acho que nós temos que respeitar os passos de cada um e temos que respeitar que ser vegetariano já foi um grande passo, se calhar, para aquela pessoa, e se nós a apoiarmos e se nós a incentivarmos a ser cada vez melhor, quem sabe um dia ela não se torna também vegan. Mas não, ser vegan não é obrigatório e, aliás, eu acho que um verdadeiro vegan não impõe a sua crença a ninguém, mas sim respeita a vontade de cada um e a liberdade de cada um. Sexta pergunta. Como saber se um produto de cosmética é ou não testado em animais? Esta questão é muito interessante. Isto porquê? Porque o produto ser testado em animais é diferente do produto ser vegan. Um produto que não é testado em animais é um produto que está incluído na lista da PETA. Se vocês pesquisarem PETA no Google, vão encontrar lá uma listagem que eles têm em Companies that don't test on animals. E aí vocês vão descobrir, eles atualizam muito frequentemente aquela lista, portanto às vezes há empresas que entram e saem, e quem estiver muito atento a isso deve estar atento. E tem lá exatamente as empresas que não testam em animais. Qual é a diferença entre não testar em animais e ser vegan? As empresas vegan, para além de não testarem em animais, porque isso já é
Isso já está incluído no facto de uma empresa ser vegan, ela não pode testar em animais. Para além disso, não tem nenhum ingrediente animal na sua composição. Ou seja, eu posso ter um creme de corpo de mel, e ele pode não ser testado em animais, mas isso não significa que ele seja vegan. No caso até não é, porque tem mel, que é um ingrediente animal. No fundo, se o produto for vegan, já está implícito que ele não é testado em animais. Mas se ele for simplesmente não testado em animais, vocês têm que confirmar se ele é ou não vegan, se considerarem isso importante. Por que é que eu não me preocupo tanto com os produtos a nível de serem veganos ou não? Como sabem, saiu uma lei na Europa que ultimamente proíbe os testes em animais em produtos que sejam comercializados na Europa. Aliás, vocês podem não ter reparado, mas eu reparei que nessa altura algumas marcas saíram inclusive do mercado europeu. Eu, por exemplo, havia marcas de supermercado que eu deixei de encontrar porque essas marcas deixaram de comercializar na Europa precisamente por esse motivo. Mas na Europa é proibido testar em animais. O produto final, até aqui era só o produto final, agora é também os ingredientes. Os ingredientes estão proibidos de serem testados em animais na Europa. Este último passo já foi mais recente. O que não significa que os produtos sejam vegan. Significa apenas que eles não são testados em animais. E isto é um passo muito bom. Agora, por exemplo, pode haver uma perspectiva vegan que diga assim: bem, mas se eles não são vegan, eu vou continuar a não comprar estes produtos porque para mim não me chega eles simplesmente não serem testados em animais e eu vou continuar a incentivar o comércio de produtos vegan. Até aqui, tudo bem. Aliás, só aqui um parênteses, depois se quiserem saber sites que vendem produtos de cosmética vegan, eu vou deixar também em baixo na caixa de descrição para vocês irem lá ver. Ou pode haver outra postura de vegan, que é, ok, estes produtos não são vegan, mas não são testados em animais, houve algo que aconteceu, ou houve alguém que lutou para que nós chegássemos a este ponto. Ou seja, se calhar eu quero até comprar estes produtos, embora eles não sejam completamente vegan, mas porque eu quero suportar, quero apoiar o facto destas empresas terem tido esta atitude e esta capacidade de mudar e de se adaptarem aos novos tempos. Portanto, vocês enquanto vegan podem assumir uma ou outra perspectiva, o que não faz de vocês menos vegan, na minha opinião. Às vezes ser vegan não é só não consumir determinados produtos, é nós também percebermos que o nosso consumo e que as nossas compras incentivam diferentes posturas das empresas. E se estas empresas já tiveram esta postura para pelo menos não testarem em animais, então se calhar nós devemos incentivá-las, porque se elas continuarem a crescer, talvez elas tomem o passo seguinte. É como aquela questão que eu vos falei anteriormente sobre ser vegan ou ser apenas vegetariano. Já é muito bom ser apenas vegetariano, e se calhar se nós não incentivarmos a compra de produtos nestas empresas, nós vamos estar quase que a nos comparar à situação anterior em que diríamos: então é preferível ser ou omnívoro ou vegan, não existe meio termo. Eu acho que existe um meio termo e sim, nós devemos apoiar os pequenos passos e por isso sim, eu continuo a comprar nessas empresas. Primeiro porque não testam em animais e isso já me dá muita segurança, e segundo porque eu quero precisamente incentivar a que essas empresas continuem nos baby steps até chegarem precisamente àquilo que eu acredito que todas as empresas de cosmética mais cedo ou mais tarde vão chegar, que é tornarem-se todas vegan. Sétima pergunta: que empresas testam ou não testam em animais? Mais uma vez eu já voltei a falar desta questão na questão anterior, portanto vocês têm acesso à lista da PETA, onde sabem exatamente que empresas testam ou não em animais, embora a lista da PETA seja uma lista americana e, tal como eu vos disse, aqui na Europa, todos os produtos de cosmética comercializados não são permitidos por lei serem testados em animais. Portanto, nesse aspecto, vocês estão em segurança nas vossas compras, se essa for a vossa principal preocupação. Oitava pergunta: como distinguir entre produtos não testados em animais e produtos vegan? Mais uma vez, eu já expliquei esta questão nas questões anteriores. Nona pergunta: tudo o que faz melhor à saúde é mais caro? Não. Na verdade, em relação à alimentação, tal como eu já vos falei, a alimentação mais saudável, se quiserem, se calhar é vegan, ou acaba por ser acidentalmente vegan, assim como os produtos. Se vocês repararem, produtos como, por exemplo, água de rosas, é um produto vegan e se calhar vocês nem sabiam que era um produto vegan, mas na verdade ele não contém ingredientes animais, não é testado em animais porque aqui na Europa não é permitido, portanto a água de rosas
que é um produto banalíssimo, super barato, que vocês encontram em qualquer supermercado. Acidentalmente é um produto vegan e é super barato. Portanto, não, nem tudo o que é mais caro faz melhor à saúde, não necessariamente. Não é assim uma avaliação tão linear. Existem coisas muito baratas que fazem muito bem à saúde. E na alimentação vegan está carregada desses exemplos. Seja o feijão, seja os legumes, são normalmente alimentos mais baratos. Se vocês quiserem ir para o tofu ou para o seitã ou esse tipo de alimentos, sim, se calhar 500 gramas de seitã estão lá por volta dos 3, 4 euros, mas se calhar se formos para a carne e para o peixe é exatamente igual. Portanto, se não mais caro, algumas opções de carne e peixe, principalmente o peixe neste momento em Portugal está muito caro. Portanto, se formos por aí, se calhar fica ela por ela, se vocês quiserem ir para as opções mais caras. Com a diferença de que feijão, que se calhar são coisas que vocês já tinham em casa e já comiam, até quando não eram vegetarianos ou vegans, continuam a ser opções super saudáveis e que são super baratas também. Portanto, vocês podem fazer uma alimentação muito, muito saudável com alimentos muito baratos. E pronto, foram estas as perguntas que eu respondi hoje desta parte 2 do vídeo sobre ser vegan. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, não se esqueçam de dar um like aqui em baixo. Se ainda não subscrevem o meu canal, façam favor de subscrever. E se quiserem colocar mais questões sobre o veganismo, estejam também à vontade. Ou se tiverem questões sobre as respostas que eu respondi hoje, também estejam à vontade para colocar essas questões, que eu tenho todo o gosto em gravar um terceiro vídeo, se for preciso, para responder a tudo aquilo que vocês quiserem. Não se esqueçam também de dar sugestões para futuros vídeos, mesmo que não sejam relacionadas com este tema. Um beijinho muito docinho e até ao próximo vídeo.